Bom dia, amado no Senhor. Espero que estejam todos bem hoje, né? Da última vez falamos de Jesus, autor da vida. Jesus, o Criador da vida. Jesus, o caminho da vida. Jesus, aquele que dá vida. Uau! Hoje vamos falar de Jesus como o Cordeiro de Deus. Em tempos antigos, eram usados animais como sacrifício. É falso? É verdadeiro? A Bíblia diz que Cristo foi levado ao matadouro como um cordeiro. Será que é falso? Ou é verdadeiro? Para entrar no céu é preciso ter o nome escrito no livro da vida. Será que é falso ou é verdadeiro? Há uma história, né? De uma menina chamada de Elizabeth, né? Dizem, Elizabeth era uma menina que sofria com uma rara doença, cuja esperança de ser curada seria possível apenas por meio de transfusão de sangue do seu irmãzinho de 5 anos. Ele, antes, já havia sido curado milagrosamente dessa mesma enfermidade. Assim, ele possua os anticorpos necessários para o combate terrível. Depois de explicar tudo, o médico perguntou ao garoto se estaria realmente disposto a doar o sangue para sua irmã. Por um instante, ele pensou e disse: se é possível salvar minha irmã, doarei o meu sangue. Depois, com as camas ao lado, uma da outra, seu sangue começou a fluir do seu corpo para a sua irmã. Ele sorria, vendo Elizabeth deixar toda aquela palidez. Então, o sorriso desapareceu e ele perguntava baixinho: Doutor, eu vou morrer logo? Muito novo, o menino não compreendia bem. Ele pensava que fossem tirar todo o seu sangue. Mesmo assim, estava disposto a sacrificar sua vida por ela. Nessa jornada de hoje, veremos outro sacrifício, o maior da história. Vamos olhar para João, capítulo 1, versículo 29. João diz: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nessa passagem, João se referiu a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para entender o que significa Cordeiro de Deus, é preciso lembrar que no Antigo Testamento os judeus usavam cordeiro, carneiros, como sacrifício por seus pecados, né? Levítico 4, 32, quando estavam escravizados no Egito, Deus enviou as pragas. Para salvar seus filhos, os judeus sacrificaram o cordeiro e passaram o sangue na entrada da casa. Essa é no Êxodo 12, né? No versículo 1 até 13. Vão encontrar. Desde Adão, a humanidade está condenada pelo pecado. Qual o preço de nossa salvação? Ouro e prata? Não. De acordo com 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 19, o preço foi muito alto. O versículo 19 do Pedro 1 diz que fomos resgatados
de uma vã maneira de viver pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Uau! 1 Pedro 2, 24 explica que Cristo levou nossos pecados em seu corpo até a cruz. Nosso resgate não teve custo para nós, mas para Jesus foi muito, mas muito caro. Isaías 53, verso 3 a 7, apresenta Cristo como um Cordeiro de Deus. Apesar de oferecer a sua vida por nós, o versículo 3 diz que foi desprezado e rejeitado pelos homens. Na história, nunca houve exemplo de amor e sacrifício igual ao de Jesus. Apesar disto, seu sacrifício foi desperdiçado pela maioria. Você acha que hoje está diferente? Nada mudou. O mundo continua fazendo pouco caso de Jesus. Alguns zombam, outros são indiferentes. A maioria não crê. E você? O que pensa de Jesus? Por que motivo Jesus foi ferido? No versículo 5, ele diz, de Isaías 53, diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. O versículo 6 diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Pecar não é só rebeldia, também significa rejeitar a vontade de Deus para fazer só a nossa vontade. Nosso próprio caminho pode parecer bom, mas no fim estaremos completamente perdidos. Isaías 53 diz: todos nós desviamos o caminho. O que Deus fez para tornar possível nosso retorno? O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Resumindo, dizer que Cristo é o Cordeiro de Deus significa dizer que ele deu sua vida para nos resgatar. Ele levou sobre si o nosso castigo. Vamos pensar um pouco. Qual é o meu caminho até aqui? Generalmente tenho caminhado, né? É por meu próprio caminho. É pelo caminho que Deus traçou para mim. Ou ainda não estou seguro para responder. De que maneira o pecado se revela em minha vida? Medite em sua condição de pecador e no sacrifício do Cordeiro de Deus para te salvar.